aparece naquela luz toda, ela já conhecia o caso. Vocês acham, gente, que a equipe espiritual entra em algum lugar sem ela saber onde que ela está entrando? A gente, que é muito mais desorganizado, se falar assim, André, vai lhe dar um passe na casa de fulano, eu falo assim, mas eu não posso sozinha, não. Não é? A gente já tem um conhecimento, a gente vai se organizar mais um, vai falar com a Filomena vai encaminhar mais uma pessoa, não é? A gente vai com um planejamento de socorro, não é? Imagina ela sabia do caso todinho. O Calderaro e ela tinham um planejamento ali. Não tinha nada acontecendo por acaso. Aí o Pedro olha assim para ela, naquele choro, não fica olhando direto para ela, naquela emoção. Ela realmente era um instrumento, mas ela também tinha o merecimento dela de estar representando aquele papel, né? De uma mãe, de um amor materno. Aí, quando ele vê assim, ele fala com ela, olha só, gente, que legal, essa frase eu trouxe. Olha só como é que ele tá. Estão vendo que ali atrás é uma mão? Olha que legal essa foto. Aí ele está nessa situação. E ele fala assim, vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Ele achou que era Nossa Senhora. Ele achou que era, né? Aí ele não viu que era, por quê? Porque o nosso conhecimento é assim mesmo, né? O Espírito Iluminado, a gente não tem nome para ele, não sabia que era Irmã Cipriana, não é? Aí ele falou assim, aí ele fica naquela emoção e ele alimentando daquela energia dela, aquela emoção toda. Aí ele fala, matei um homem, que ele estava tão conduído dela aparecer para ele, que ele já confessa o crime dele. Matei um homem. E ela fala, eu sei disso. Tá vendo? Que ela já sabe do caso. Nenhum espírito superior, nenhuma organização das equipes espirituais vai para algum lugar sem planejar antes. Vocês concordam? Aqui também, gente. Antes da gente vir aqui fazer essa palestra no sábado, isso aqui tem toda uma organização da casa. Uma vez a Filomena falou que muitos desencarnados não podem frequentar essa reunião. Vocês sabiam disso? Que tem que ter permissão. Que tem que ter permissão. Se a pessoa não estiver valorizando a oportunidade de estudo aqui, ela não pode ficar. Porque ela está tirando a oportunidade de outro. Isso no plano espiritual, os desencarnados. Ou quando ela já passou dessa etapa, ela vai para outros cursos. Tem toda uma organização muito maior do que a nossa. Olha para você ver que legal. Então, num caso de desobsessão como esse, ela tinha que saber onde que ela estava entrando. Não é verdade? E ele não para de chorar, o Pedro. Aí ela não é... Olha para vocês verem, gente. Ela usa de todos os argumentos. Isso aqui eu tenho que ler. Isso aqui não tem como a gente fazer esse estudo sem ler essa parte que ela aconselha ele, não. Porque é muito profundo. Ela, com todo carinho, com todo amor, ela orienta ele. Primeiro, ela fala assim, por que destruístes, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgastes com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Ela não vai socorrendo ele assim, vem cá, coitadinho, vem cá para a gente ser levado para o plano espiritual. É assim o socorro dela? Ele estava predisposto para receber o socorro, mas ela orienta ele, ela não perdeu a oportunidade de orientar ele, não. Falou, o que você fez realmente é um crime. Nós não podemos agir com as nossas vontades, não. Como conciliar a justiça com o crime? Quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida. Como que a gente pode matar alguém? Aí ela conscientiza ele, não tá? Ela falou o quê? Eu sei que você matou um homem, mas está fazendo ele refletir. Por que você fez isso? Você não sabia que a vida vem de Deus? Que é uma doação, que é um empréstimo que a gente tem aqui? Como é que você se sentiu no direito de tirar a vida de alguém? Por maior que fosse o seu motivo, você não poderia ter feito isso. Ela está fazendo o que com ele, gente? Não sei explicar, não, mas eu sei que ela estava usando levando ele à reflexão. É uma mãe muito, assim, muito amorosa, muito afetuosa, que deixa a gente um pouco besta de virar a forma que ela... Não é? É uma pessoa carinhosa? Mas é uma pessoa firme, não é? Ela está aqui ensinando ele que ele não podia agir dessa forma. Exatamente. Trazendo essa consciência do respeito à vida, né? Que é importante. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro.
Ele matou, não matou? Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Ela compara ele com Caim. Tens vivido desarvorado e desditoso, e de alma agriolhada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem, e que a lei cobra dobrados tributos àqueles que se antepõem aos seus ditames sábios e soberanos. O que ela está falando com ele, gente? Vão lá para o Ministério da Regeneração, que está tudo certo, você vai receber um socorro, é isso que ela está falando? Ela falou, isso que você fez tem um preço, tem um custo diante da lei. Amorosa, firme, né? E ela fala, isso aí que você fez está errado, mas nós vamos te socorrer. Não é isso que ela está querendo dizer? Mas quem vai corrigir esse erro, gente? Ela não vai corrigir, não é? Esse cara é sortudo, passa a ter uma vez que ele que aprende a se corrigir. Ele que aprende a ser. Será que o Pedro é mais sortudo que a gente quando a gente desdobra e vem um espírito conversar com a gente no sono físico, que a gente não lembra, mas a gente tem um instinto, a certeza que a gente teve com um orientador? Será que é só o Pedro? Qualquer um de nós temos. O que a gente precisa ter essa sintonia? O que a gente precisa estar buscando? Eu acho que a gente tem que estar em dia com os ensinamentos do Cristo e procurar fazer nosso mudança. Com os nossos deveres, né? Isso mesmo, né? A gente tem que estar em dia com os nossos deveres. Porque às vezes a gente até recebeu uma ajuda dessa. Vocês já pensaram nisso? Ele é de muita sorte, como diz a dona Noemi mesmo. Porque ele estava, gente, em sofrimento profundo. Ele já estava à beira da loucura. Foi falado no outro capítulo. Com aquele pensamento dele, que ele matou e ele já estava rico, ele já tinha feito, mas ele não tinha tranquilidade. É como se fosse um fogo que emanou ele o tempo todo, não era? Ele não tinha paz. Um remorso. Aliviou. Você viu que eles já pararam de se pegarem lá, se gladiarem, né? Degladiarem. Eles já se soltaram e ficaram esperando aquilo. Foi um alívio. Tanto é que eles choraram. Ele chora compulsivamente. Aí ela continua. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Verdade. Perambulas, andas, dados ao teu corpo, que é o desencarnado que está com ele, sentindo qual pesado fardo. Ele o quê? Ele matou na hora que ele achou que era certo, justo, mas o que aconteceu? Ele carregava aquele fardo com ele. O desencarnado não ficou livre dele. Durante quanto tempo, gente? 20 anos. 20 anos os dois estavam juntos. Tá? Então, olha lá, o desencarnado, algemado ao teu corpo, sentindo qual pesado fardo. Mas, aí ela começa. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Olha só que legal. Nunca é tarde. Aí vamos seguir. Aí ele continua chorando. Aí, quando ele vê aquela emoção toda, aquele socorro todo, ele já muda a postura dele. Olha como é que ele fica. A posição dele. Aí ela fala: quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Qual de nós que ainda não pecou? Ou que não teve a mesma situação? Não, Pedro, o fundamento da obra divina é de amor. Você errou, como todos nós aqui erramos, nós que estamos na terra, não é, gente? Nós não somos do mesmo barco? Não é? Ah, mas, André, eu já vou na palestra, já faço caridade. Mas se abrir o nosso passado, a gente chora também, não chora? Quantas vidas a gente já deve ter eliminado? Vocês já pensaram nisso? Às vezes, gente, nem com uma faca, nem com um tiro, às vezes com uma palavra, às vezes com uma rejeição. Às vezes a gente não aceita ser mãe e doa aquela criança. A gente não sabe o que a gente fez antigamente. Um aborto, não é? A gente não sabe, graças a Deus.
que a gente não sabe, não é? Mas ela fala, todos nós, inclusive ela se coloca nisso. Oraste e chamaste-nos. Abristes a mente à força regenerativa. Por que ele teve o amparo? Exatamente. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Viu, gente? Ela está falando muitos de nós, não é isso? Aprendemos que só o amor salva. E, esqueci o que está escrito ali, constrói para sempre. Levanta-te e vem a mim. Aí ele não quer levantar. Aí ele continua, aí ele fala com ela, mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Gente, ele fala com ela a verdade, ele fala assim, ele achava que ela era Nossa Senhora. Aí ele fala assim, mãe do céu, eita Nanesa, entra aí. Ninguém na terra jamais me falou assim. Porque ela mexeu tanto com a emoção dele, ele acreditava tanto nela que ela estava falando ali, que ele se transformou na mesma hora, não foi, gente? Ele aliviou a alma dele no mesmo momento. Aí, ela só ampara ele assim, gente, carregar. Junta ele aqui, ele levanta, junta ele aqui, e ele está tão desfalecido que aí fica igual uma criança. Tá? É o que, gente? É o corpo ou é o perispírito? Perispírito, né? Não sei se já aconteceu com você, não é? Quando chega um espírito superior, às vezes, a gente, em alguns momentos, está muito difícil na vida da gente, a gente vai tomar um passe, alguém dá um passe na gente, e você vê que é um espírito superior chegando, a gente está de olho fechado, você sente, gente, é uma emoção. Imagina a mesa mediúnica, que eu nunca fui, mas deve ser uma emoção quando chega, aquele espírito de luz, quando chega perto, a gente fica sem palavras, a gente só sabe chorar. Né? Ele ali ainda conversou mentalmente com ela, mas conversou, não foi? Aí a emoção dele deve ser demais. Aí o Camilo, que era o verdugo, o que ele tá? Da mesma posição. Ele era mais endurecido. Mais endurecido. Aí ela só corre o Pedro, põe o Pedro no colo e continua, olha para ele, e ele naquela posição assim, ó, assustado ainda, mas achando que ele estava cheio de razão. E ela, muito sabida, porque espírito superior é sabido mesmo, não é? Ela fala assim, chega pertinho dele, com o outro no braço, e fala com ele, doutrinando ele também. Há 20 anos, instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do chacal. Eu não sabia o que era chacal, viu, gente? Aí eu peguei lá no dicionário para eu ler para todo mundo. É uma espécie de cão feroz e selvagem que se alimenta de carne putrefeita, carne podre. Tá? Alguém sabia disso? Eu não sabia, né? Ruim, né? Que era assim também essa definição. Eu imaginei que era outra coisa. Aí por isso que eu trouxe para vocês. Aí então vou ler de novo a frase que ela fala com ele. E parece que ela está falando brava, não é? No livro lá fala que o tempo todo ela está falando com amor, com calma, com um tom baixo. Ela está fazendo uma doutrinação. A senhora viu que ela conheceu o caso? Ela conheceu o caso. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do chacal. Preferistes o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás com os teus sentimentos desprezíveis? Quem lê isso aqui solto, parece que ela estava o quê, gente? Xingando. Chamando a atenção. O que ela estava falando com ele? Para atingir um coração desse, tem que ser firme. Sabia disso, gente? Se ela usasse de uma forma que não transmitisse amor, ei, Wanda, entra aí. Pois é, mas se eu chegar... Entra aí, tá bom? Se a gente chegar e só transmitir amor por um espírito endurecido assim, o que ele faz com a gente? só transmitir amor, precisa mesmo. Eita, Jaivana. Tem que ser firme, não tem, gente? Quando o filho da gente fala uma mentira, como é que a gente tem que fazer? A gente orienta.
mas com firmeza, não é? Se a gente falar assim, não, você mentiu, não tem problema não. Tem problema não, depois você conserta isso. É assim que a gente faz? Não pode, não pode. A gente tem que agir com firmeza. Ela, para atingir o coração dele, ele estava cheio de razão. Ele fala assim com ela, eu tô certo, eu tô cheio de ódio, porque eu tenho razão de estar aqui vigiando ele. Ele me matou. Fico pensando assim, André, esse caso desse, se for julgado pela justiça na terra, ele ia sair de razão, se fosse na terra. Eles vão dar ele toda razão. Exatamente. Graças a Deus, por um plano espiritual. Exatamente. Ele estava se achando realmente cheio de razão, não é, gente? Ah, eu criei o Pedro como um filho adotivo, não foi isso que estava lá no capítulo anterior? Ficou comigo. Quando ele veio me cobrar, ele me mata, ele sabia que foi morto pelo Pedro, né? Por isso que ele estava lá destilando veneno, não era isso? Aí o que acontece? Ele estava cheio de razão e ela vendo a postura dele só com umas frases assim para atingi-lo. Porque o que ele estava fazendo em volta dele e do outro? Exatamente, ele estava cheio de justiça. Exatamente, ele estava achando que ele estava correto na postura dele. Eu dei teto, eu dei comida, dei tudo, por que ele me matou? Ele estava o quê? Com a justiça dele em dia, não estava? E o que ele estava fazendo nesse momento quando ele está vibrando em volta do Pedro, se alimentando daquilo, jogando aquele ódio todo? Porque ele fala, eu estou cheio de ódio. Ele fala lá no livro. O que ele estava fazendo não só com Pedro, com ele também? Ele estava se envenenando. Olha lá, ela fala, ó. Onde esbarrarás com os teus sentimentos desprezíveis? Ele não tinha sentimento nobre. Aí eu vou fazer uma... Exatamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que vocês acham que estava sendo amparado verdadeiramente? Por quem que... Vou repetir. Por quem que veio o amparo? Pelo Camilo ou pelo Pedro? Por quê? A esposa dele fazia muita oração em casa, os meninos, né? Eu acho que é um outro. Ó, também, isso também é importante. O que mais? Ele colocou na posição de receber. Ele pediu o auxílio. Então o outro está achando que tem. É igual a gente dirigir e está na sua faixa, a gente. Isso aí. Você acha que você está Com a razão. Né? Exato. Aí você vai em cima dele, xinga e buzina, você já perdeu a razão. Exatamente. Ele tinha motivo, mas ele não tinha razão. Exatamente. O outro já tinha um arrependimento mesmo, né? Verdadeiro, que é o que muda o coração, né? Vocês já viram quando a gente fala aqui na frente, a Tânia, eu, a Márcia, que a gente tem que mudar o sentimento? Ali teve mudança de sentimento, mais no Pedro, que a gente nota até aqui, né? Por isso que a Cipriana fala tão firme com ele. Ué, onde você está levando esse ódio todo que você está circulando em volta de vocês dois? Onde você vai parar com isso? Se ela falasse assim, vem Camilo, vem cá fazer uma prece com a gente, o Camilo ia? De jeito Endurecido. Ô, gente, essas fotos que a gente coloca aqui não é nem perto do que é um desencarnado com raiva. Não está longe, tá? A gente coloca isso aqui por caridade, porque eu nem tenho coragem de colocar uma coisa muito forte aqui. Não é? Mas não é não, tá? Aí, um pouquinho antes ele fala aqui, deixa eu ver se vai voltar lá, que eu quero falar. Aí ela viu que aquilo não ia comover ele, que ele precisava de uma coisa mais forte. Aí ela fala assim, Calderaro, André Luiz, me ajuda a carregar ele, que nós vamos lá para a casa do Pedro. Que aí ele vai ver aquele ambiente da casa do Pedro e vai ver se muda o coração dele. Aí vai lá para a casa do Pedro. Como é que era a casa do Pedro? Confortável residência. Ele tinha dinheiro, não tinha? Na década de 50, não foi? Mais ou menos? Aí essa casa da década de 60, hein, gente? As de 50 eu achei muito feia. Eu falei, vou pôr uma melhorzinha lá, na de 50. Aí ele fala lá no livro que era uma residência confortável. Quando eles chegam, né, todos eles, né, aí tá lá a esposa em conversação. Essa é a casa de Pedro. Aí fala que ela estava tendo uma conversação doce e cristalina, porque ela era cristã e ela já era um espírito o quê? Vocês lembram que fala lá no capítulo 4? Mais evoluído, já sintonizava com o alto e tal. Aí o filhinho dela, o Guilherme, tá vendo? Ela tem 5 filhos, ela e o Pedro.
Eles têm 5 filhos. Aí o menorzinho, chamado Guilherme, fala assim: ô mãe, a senhora reparou como que o papai estava aflito e abatido ontem, lá no hospital? Aí ele fala, aí ela já se emociona nessa hora. Aí ela fala assim, e todo mundo acompanhando aquela cena. Eu acho que lá no livro fala assim, ele meio que vivenciou a chegada da equipe espiritual e se emocionou também, ele meio que sentiu, ele não viu, mas ele sentiu. Depois vocês leem lá e vê se é isso mesmo, tá? Aí por isso que ele lembra do pai, porque todas as noites eles faziam uma prece a favor do pai, ele era um pai muito querido, todos os filhos adoravam ele, tá? Que é um ponto positivo para o Pedro, né? Ele tinha uma construção sólida em casa, né? Ele tinha afeto, ele tinha carinho, não é? Ele não era falso, não é legal isso? Ele fez um ato insano, exatamente, bom marido, bom pai. Aí eles estavam acompanhando a cena comovidos, todos que estavam ali estavam comovidos, inclusive o Camilo já começa a ver aquela situação. Aí a mãe fica muito emocionada, a esposa, e sai para chorar assim, fala com o Guilherme: ah não, Guilherme, brinca lá fora, não preocupa com isso não, e sai para chorar porque ela estava sentindo muita falta do marido. E aí ela já começa a fazer uma prece e tudo, e esse filho dela já era, lá fala no livro, gente, que é como se ele já fosse um espírito mais assim, um pouco mais evoluído, que ele já percebia, já vibrava nessa sintonia da equipe espiritual, tá? Aí tá lá essa cena. Aí a família de Pedro. Aí a Cipriana aproveita esse ambiente todo, das energias da casa do Pedro, da esposa dele, dos filhos, e fala: tá vendo a família do Pedro como é que é? O Pedro amparou devotada mulher no Instituto do Casamento. Deu refúgio a 5 filhinhos. O que é dar refúgio a 5 filhinhos, gente? Ele aceitou 5 desencarnados, esforçando-se por norteá-los para o bem. Quer dizer, então a casa tinha o quê? Bondade, tinha mérito. Mérito, bondade, prece, tinha regras, não tinha? Não é? Através do trabalho honesto e do estudo edificante. Era uma casa harmonizada, não era? Não era uma casa que vivia na farra, não. O Pedro não pegou o dinheiro dele e ficava na gandar, não. Fazia isso. Não. Ele estava vivendo para a família. Inclusive, pensou em todos, né? Deixou na família dele também. Do coisa, né? Do Camilo, deixou todo mundo amparado, né? Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tudo que o Pedro conquistou, tem vivido enfermo, infortunado e aflito. Eu estou te trazendo aqui, Camilo, para você ver que a casa dele é harmonizada, que ele tenta, que ele tenta fazer todas as obrigações da melhor forma possível, mas que mesmo assim ele está enfermo e infortunado. Porque ele não consegue o quê? Sair da culpa, não é? Do crime que ele cometeu. Ela levou lá o Camilo para ele vivenciar aquele ambiente, para ver se acontecia o quê no coração dele, gente? Compaixão. Se ele se comovia com aquilo. Porque ele não estava certo que ele estava no direito dele? Ele sentia que estava realmente no direito dele. Olha o trabalho que nós damos para a equipe espiritual. Com o nosso jeito, falando assim: eu tenho certeza que eu estou certa nisso. Não é assim que a gente fala? Eu penso desse jeito, eu não vou mudar, não. Olha o trabalho. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Isso era o ambiente, isso a Cipriana falando lá com o Camilo, não é? Aí ela pergunta para o Camilo: vale a pena você ser a vítima? Você está se achando muito? Quanto a ti, que fizestes? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito, senão o de extermínio. Gente, ele não fez nada durante 20 anos, enquanto o outro, Mesmo com a culpa, mesmo com um ato errado, ainda fez tudo isso. Né? Teu sofrimento nasce da vingança. Vale a pena ser vítima e descer tanto na escala da vida? Sem brincadeira, gente, a Cipriana sabe conversar, não sabe?
Não sabe? Ela vai lá na ferida e fala, ó, vale a pena você estar nessa atitude? Que vergonha, né? A senhora falou assim, nossa, se a Cipriana vir, tomara que ela não venha, porque a gente está fazendo tudo certo, porque se chegar um espírito igual a Cipriana perto da gente, a gente vai ouvir, não vai, gente? Ela não vai sair do plano espiritual, perdendo o tempo dela para falar, ô André, tá tudo bem aí? Ela não vai fazer isso, ela vem para... Hã? Prova que ela está acompanhando tudo, que ela sabia depois. Sabe, é isso que eu tô falando. Até o ponto que eu li, não falou nada da vida da família do amigo. Não, nesse capítulo não fala, não. Não sei se no próximo vai falar, mas nesse não. O que vocês acham, gente? Vale a pena ser vítima e descer tanto na escala da vida? Nós adoramos ser vítimas. Da onde a gente nasceu, do pai que a gente teve, da mãe que a gente teve, não é? Ah, lá em casa não combinava. Se alguém na casa bebe, acabou. A culpa de todos os problemas que aquela pessoa bebe, não é? Não estou falando, gente, que é assim, não, mas geralmente é assim, né? Tem algumas... Ah, porque eu nasci pobre. Ué. Eu apanhei muito. Ah, eu era filho do meio, a minha mãe não me dava atenção. Dava para o mais velho, dava para o caçula, não dava... Ué, gente, tem que pular, não tem? Tem que correr com o seu cada um. A família aí dele, do Pedro, toda organizada, não é? E ele sentia mesmo alegria quando ele estava em casa, viu, gente? O momento de loucura dele das coisas é quando ele parava para refletir que a culpa... Exatamente. Tá? Por isso que eu coloquei essa foto aí. Nesse momento, até a Cipriana chora. Tá? Eu coloquei esse olho aí para a gente pensar que ela estava falando isso com tanta firmeza, mas ela tinha muito amor. E saía elementos dela para essa doutrinação. Então, se ela não falasse nada e só orientasse mentalmente, ele também ficaria emocionado, não ficaria? Porque estava saindo elementos, não é? Ela fala com você, ela tem um poder muito forte, porque esse ódio todo, ela conseguiu remover, né? Nossa. Aí ela fala assim, o nosso objetivo é te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou falando de coisa nenhuma. Teve um dia dessa semana, eu tentei conversar com um dos meus sobrinhos, que afastou de tudo falando que é a palavra de Deus, afastou de tudo. Ele está nu. Eu tentei, cheguei assim, vou dar uma Cipriana. Estava lendo, né? Você está lendo o livro, né? Vou dar uma Cipriana. A avó dele falou assim, ó, vê se você consegue para mim, que eu não consegui. Aí eu falei assim, vou dar uma Cipriana. Cheguei, ele não falou uma palavra, escutou tudo que eu falei. Depois que acabou tudo, disse, agora eu dou um tempo. Hoje eu fui lá perguntar, o que você achou? Não sei, estou pensando ainda. Não adiantou nada hoje. Eu falei, Às vezes adiantou, às vezes adiantou. Ué, sempre fica alguma coisa, sempre fica. Passamos longo tempo aguardando o ensejo de exterminar ou ferir. É assim, gente, com a gente? Não é? A gente fica muito tempo, às vezes, no rancor, na mágoa, não fica? Remoendo. Ela falando isso com o Camilo. Você está passando muito tempo fazendo isso. Como todos nós já passamos, né? Na mágoa, na tristeza, né? E o nosso objetivo é te ajudar. Ela trata ele. Aí o Camilo fala com ela assim, eu quero ser bom. Todavia, sofro. Olha, gente, ele também estava sofrendo com aquilo. Olha como que ela já atingiu o coração dele. É isso aí que foi dando confirmação que ele mudou, porque tem gente que chora de ódio também. Né? Olha que legal. E ela vai, põe a mão na fronte dele e fala assim. Aí ele fala, eu quero ser bom. Olha que humildade. Ele não foi humilde nessa hora? Aceitou, gente. Notou que ele estava fazendo errado. Todavia, sofro. Eu quero mudar, mas eu estou sofrendo também. Não consigo perdoar ele. Isso que ele queria falar. Eu não consigo. Eu estou querendo, mas não consigo. Né? Se Deus é compassivo, por que me deixou desamparo? Porque ele estava se sentindo o quê? Uma vítima. Por quê, gente? Porque ele foi morto pelo filho adotivo. Ele não está errado não, tá, gente? Poderia acontecer isso com a gente fala assim, mas por que aconteceu isso comigo? Eu fiz tudo de bom para aquele menino. Eu quero ser bom, mas não consigo. O espírito como fez foi. Aqui é do Camilo, né? Não, essa luta aí é do espírito como fez. Eu quero ser bom, mas eu não consigo.
sei, eu não tenho conhecimento para falar se é do espírito. Do espírito, é interior, né? Da consciência dele. Ele sabia que ele estava fazendo errado, a senhora entende? Já viu a gente mesmo? O que nós somos? O que nós somos? A Andréia é esse corpo aqui? Não, gente, eu sou um espírito, não é? Uma centelha de luz que precisa do perispírito e precisa desse corpo para estar aqui reencarnado, não é? Mas quem que comanda tudo? O espírito. O espírito. A luta é do espírito. É consciencial. É consciencial. Ele estava falando assim, dona Noemi, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não consigo fazer diferente e eu sofro com isso. Já aconteceu isso com a gente, gente? Eu odeio o meu vizinho. A gente não queria sentir isso, não. No fundo, a gente queria estar o quê? Bem com todo mundo e a gente não consegue. Eu odeio aquele amigo de trabalho. Ele só me magoa. Mas eu queria não odiar e dar certo com ele. No fundo, a gente quer ser bom. Por quê? A nossa essência é boa. A nossa essência. Nós o quê? Somos divinos, somos do Pai. A gente não gosta dessa situação. A gente fala que está ali, mas a gente está nela. Mas não é porque a gente gostar, é porque a gente não consegue fazer melhor. Ah, isso. Aí ele reconheceu isso. Até então ele estava vingativo. Aí quando ele fala assim, eu quero ser bom, mas não consigo. Ele já mudou, não mudou? Mas ele tem um questionamento muito certo. Se Deus é compassivo, por que me deixou no desamparo? E aí? Vamos ver. Agora é profundo. Olha só. Aí ela fala com ele. O martírio é problema de origem divina. Gente, em todo lugar, em toda reencarnação nossa, os problemas vão aparecer, não vão? Tem como a gente fazer a nossa evolução até o reino angelical sem sofrer nada? Nós vamos ter perdas, nós vamos ter arranhões, nós vamos ter discórdias, não vamos? Cada vez a gente vai melhorando mais nesse entendimento, mas as coisas vão acontecendo. Por isso que a gente está reencarnado. Ela fala, Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. Que ele fala assim, por que Deus me deixou no desamparo? Por que eu fui morto pelo meu filho? No que, né? Porque, eita, aí ela fala assim, os porquês é como se ela falasse assim, não nos interessam. Nós temos que saber como que a gente vai agir nesse momento. Faz parte da vida. Nós não vivemos em sociedade, nós vamos conviver com todo tipo de situação. Muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Muitos aproveitam desse problema e faz luz, ao passo que outros deles traem pedras de revolta. A gente pode ver o sofrimento de duas formas. Ou ele sendo um tormento o tempo todo, ou a gente fazendo luz pra gente. Porque ele não vai deixar de acontecer. Vai, gente. Deus vai tirar a gente vai desencarnar, vamos lá para o plano espiritual, né? Para onde a gente está na nossa sintonia. E as coisas vão deixar de acontecer lá também? Por que essas coisas acontecem? Então, por que há sofrimento no mundo? O mundo é um reflexo da gente mesmo, não é? Esse sofrimento aí você vai tirar o óleo da paciência. Cada um tira da sua quantidade necessária. Quando a gente tem confiança em Deus, né, dona Noemi? Aquela confiança, a gente sabe que nada está acontecendo por acaso. Mas é a sua capacidade. O livro não abre o antes dessa reencarnação do Camilo e do Pedro. E às vezes foi um ato só dessa vida que eles estiveram juntos. Mas o que ele não podia ter feito era o quê? Revoltado. Ela falou com ele, você está perdendo seu tempo nessa revolta. Você podia ter feito luz e seguido. Aí eu pergunto para vocês, quem fez mais luz com esse sofrimento? O Camilo ou o Pedro? Pedro. E continua sofrendo, não é? Não quer dizer que ele não estava sofrendo, não. Mas ele ainda aproveitou e construiu no caminho. E o Camilo fez o quê? Trevas, pedras de revolta. Tá? Aí ela está orientando. Esse tempo todo, a irmã Cipriana está orientando. Tá bom? Os dois caíram, né? Todos os dois caíram, porque não pode tirar a vida de ninguém, não é?
Cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Ela continuou doutrinando o Camilo. Olha, gente, esse capítulo ele é profundo. Ela dá uma doutrinada em cada um ali com muito amor, muito carinho, mas que serve para todos nós. Tá? Por isso que a gente faz os slides colocando as palavras de lá, porque a gente não tem capacidade de reproduzir aqui sem ter o amparo dos slides ou do livro. Porque é muito profundo. É uma coisa que está servindo lá para o Camilo, para o Pedro, mas também serve para a gente. Que a gente, parece que a gente já está aqui sendo espírito e é muito bom, né? Não, nós temos as nossas dificuldades. Cada um sabe da sua, não é? Onde aperta lá. Aí ela fala, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Olha, gente, isso é pra gente. Não é só pro Camilo, não. Se você não pode falar nada de bem, se você não pode ajudar naquela situação, fica calado. E a gente consegue? Tá na luta, né? Então quase consegui. Ela recolhe o Camilo nos braços. Tá vendo ali? Que ele aceita. E ela vai falando assim com ele. Quando eu estava na terra, né, perdi os sonhos, meu lar, meu esposo e meus filhos. Ela começa a contar a história dela. Meus 2 rapazes foram assassinados na guerra e minhas 2 filhas permanecem na esfera sombria. As 2 filhas dela não estavam com ela, estavam onde? Na esfera sombria. No umbral. A família dela, gente. E ela deixou de fazer luz? Ela sofria? Se as suas 2, a consciência que ela tem. Ela teve lepra e o esposo sumiu. Ela ficou sozinha. Na última. Perto do problema dela, o do Camilo ficou pequeno. O que ela fez com o Camilo? Mexeu no coração, no sentimento, contou a história dela e falando, você não está sozinho nesse sofrimento. Todos nós temos o nosso tanto de sofrimento na Terra. Eu tive um lar com uma família e aconteceu isso, isso e isso. E eu não me agarrei na revolta. Olha que lição. Humildemente ela contou a história dela. Aí, a história dela dá um tapa na nossa história, não dá? Então pergunta, então da onde que ela tira luz? Disso, da experiência dela, porque ela aproveitou esse sofrimento e não se revoltou. Ela fez o óleo da paciência, tá certo? Aí ela recolhe ele. Não é? O poder do amor que chama. Aí o Camilo chora compulsivamente, que é muito triste quando a gente vê uma pessoa chorando compulsivamente, não é, gente? A gente chora junto com ela. Não é? Isso aqui está falando no livro, mas quando a gente está vivendo aquilo ali, é muita emoção, porque a gente abre o nosso coração, não é? E aquele choro, ele é sofrido para todo mundo, né? Quem somos nós? Ela continua. Senão, vaidosos vermes com inteligência mal aplicada. Gente, isso é a irmã Cipriana falando. Quem somos nós, Camilo? Vermes com inteligência mal aplicada. Olha que triste, gente, para a gente escutar isso. Aos quais se tem de 1000 modos manifestada a misericórdia infinita, mas em vão? Será que ela está falando assim, será que nós que somos errantes, que somos esses ainda seres inferiores, e a misericórdia divina tem nos ajudado tanto, será que ela está fazendo toda essa ajuda em vão? O que vocês acham, gente? Ela está falando isso com o Camilo, né? E eu estou falando isso aqui com a gente. Será que ela tem nos ajudado em vão, a misericórdia divina? Não. Nós estamos crescendo, não estamos? O planeta está evoluindo, então nós estamos recebendo. É isso que ela está falando com o Camilo. Vem comigo que nada disso vai ser perdido. Você não vai ser perdido também. Claro que ele vai ter que consertar, voltar para a lei de amor, não é? Porque é uma lei, mas o quê? Dentro de uma condição regenerativa. Disposto ao trabalho, ao fazer, não é? Mas ele vai ter amparo. E ele continua chorando, gente. Continua chorando. Exatamente. Essa parte do capítulo para mim é mais legal, que aí resume todo o poder da Cipriana. Aí ele fala com ela assim, a chave aqui, ó, ele achou a chave na cabeça dele. Aí, sim, não me falarias desta maneira se não me amasseis. Ele olha para ela e entende que ela está amando ele.
que ela é uma irmã, um espírito superior com muito amor. E ele acredita nisso. Porque ele fala com ela, não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. O que saía dela? Verdade, não é? Luz, bondade, elementos, porque ela realmente acreditava naquilo que ela estava falando. Ele falou, não é só palavra que está me mudando, não, é isso, esse sentimento que está vindo daí que eu estou sentindo que está me mudando. Aí ele saiu do padrão dele, de ódio, e o quê? Sentiu aquela emoção de novo. Aí o Calderaro fala, somente um coração igual de Cipriana poderia fazer isso, porque ele não tinha recurso ainda desse nível para fazer esse socorro. Por isso que ela foi chamada. Ela atingia a fibra íntima dos desencarnados ali, não é? Do desencarnado. Tá? E aí que ele fala com ela, o Camilo fala, olha, não são essas palavras, é isso que está me mudando, é o seu sentimento. É que você está me amando de verdade. Você acredita em mim de verdade. Aí ele está o quê? Chorando e mudando, não é o pensamento dele. Olha como é que ele sai carregado. Olha como é que ele está. No livro fala que ele está doente. Não, né? Que bom. Tá claro, gente, para todo mundo? Quer fazer alguma pergunta? Não, a gente só, quando a gente está lendo um livro, a gente lê querendo saber a história. A gente lê rapidinho, não é? Agora, quando a gente está preparando um estudo, a gente não pode dar bobeira. Não é? A gente tem que preparar o estudo vinculado a ideia central, o que o autor quis falar ali, o que ele trouxe de mais importante, né? Então, a nossa atenção é muito maior, né? Isso, qualquer um aqui de vocês, se falasse assim, André, eu quero preparar um estudo, vocês iam ter essa mesma atenção, tá? Isso não é uma capacidade de ninguém além, não, nós somos iguais. É só uma dedicação que a gente faz alguns dias da semana para preparar o estudo. Aí ela fala com o Calderaro e com o André, o Camilo irá para a atividade restauradora, regenerativa, tá? Abençoado seja tu, que ouvistes o apelo do perdão redentor. Enquanto ela está carregando ele, ela está falando isso com o Camilo. Tá? Você foi abençoado porque você entendeu o que eu quis dizer. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos? A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. E sai, agradece o Calderaro, agradece o André e sai. Olha que cena legal, não é, gente? Aí estavam todos ainda na casa do Pedro. Isso tudo acontecendo aonde? Na casa. Na casa, ele foi doutrinado ali dentro da casa. Aí a esposa aparece, assim, na sala onde os meninos estavam brincando e fala assim, vamos lá visitar seu pai, lá no hospital? Aí eles vão para o hospital, aí o Pedro já volta para o corpo físico, e aí quando eles chegam lá, o Pedro conta para a esposa e para os filhos, ó, tive um sonho com a Mãe Santíssima, e já está aliviado, já é outra pessoa, já se sente revigorado, tá? Aí ele já se sente outra pessoa, por quê? O desencarnado foi recolhido, ele foi renovado, com certeza, ele também sofreu um tratamento ali, um passe, alguma, né? Troca de energia, e ele também estava se sentindo muito melhor, certo? E agora vai precisar o que nessa família? Manter isso, não é? E a pergunta final, que nós temos 5 minutos, e eu não ia deixar de fazer uma pergunta, não é? Será que em 20 anos nunca tiveram nenhum auxílio? Essa família? Somente agora. Por que será? Olha que pergunta. Hein? Não é vestibular não, gente. Eu vou responder, pode ficar tranquilo, só para todo mundo pensar. Hein? Será? Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, gente, em 20 anos, ele não era um cara trabalhador, ele não estava magoado, culpado, arrependido. Será que em 20 anos... Pô, mas ele estava, quando começou o capítulo, ele estava à beira da loucura? Ele não teve. E agora? Acho que foi chegando a hora, né? Esse tempo que passou, né? Já vinha assim, trabalhado há algum tempo. Né? Isso. Não ia acontecer assim.
Quando eu estava lendo, foi a coisa que mais me marcou. Eu falei assim, gente, mas eles ficaram 20 anos, será que ela, a esposa, era tão dedicada, né? Tinha auxílio, com certeza, eu acho assim, mas não tirava esse fogo, esse ardor do coração dele. E esse auxílio aqui que eu queria falar, será que ele nunca, porque ele nunca foi aliviado. Ela fala lá, 20 anos ele estava sendo atormentado pelo Camilo, não foi? E então ele estava em sofrimento. Durante 20 anos, mas no princípio, nos primeiros tempos, ele sentiu o overload, mas não sentiu tanto, porque tinha que trabalhar, ele tinha que ver resolver as coisas. Então, com o tempo, é que aquilo foi... Pesando, né? Também, pode ser isso aí. Anos, o Camilo não atormentou tanto ele. Acho que com o decorrer do tempo, é que o Camilo foi se infiltrando nele. Não foi uma infiltração Rápida, e não chegou naquele estado. Pode ser também, não pode, gente? Olha o que a Cipriana vai responder para a gente lá mesmo no capítulo, tá? Exausto de sofrer, cedestes à enfermidade e aproxima-te da loucura. Ele já estava chegando na loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelastes para a misericórdia divina. E aqui estamos nós. Ele acionou. Até então ele não tinha. Quem que era o recurso? Ele estava dando conta do sofrimento por ele mesmo. Exatamente. Até chegar ao ponto que Ele não deu conta. ia ficar louco. Entendeu? Quem fala é lá, ó, no meio de um parágrafo, e depois vocês releem lá, ela fala isso com ele. Apelastes para a misericórdia divina, e aqui estamos. Quando ele chamou de coração, que ele não tinha mais nada que prendesse ele de orgulho, ele falou assim, me ajuda mesmo, estou entregue. Ele já estava à beira da loucura. Aí o socorro veio. Porque foi uma vontade dele. Não foi da mulher, não foi dos filhos. O que a mulher e os filhos fizeram? Eles só se oravam, um tempo suporte, né? Um suporte. Mantiveram ele num caminho reto. Não foi? Foi os colaboradores, não é? Mas quem que tinha que resolver a questão? Ele mesmo. Vimos ao seu encontro para estimular-te a regeneração. Gente, quando a gente não quer, não adianta, não é? Ele teve que querer profundamente. Ele não saturou daquilo, não é isso? E a fotinha final é o André Luiz e o Calderaro saindo. Olha que gracinha. Viu? Aí eles indo, resolveram mais um caso, né? Aí a irmã Cipriana sai, agradece todo mundo lá, leva o Camilo, o Pedro volta lá, já está se restabelecendo, eles se despedem, né? E o André Luiz e o Calderaro estão, mais um capítulo, vão se preparar para o próximo, que a irmã Cipriana já fala com o Calderaro no final do livro, ó, eu já estou te esperando para a gente resolver o caso da Cândida. Tá? Que já deve ser o próximo caso aí, tá? Eu não li o capítulo 6 ainda, porque quando eu leio antes de vocês, eu acabo falando aqui na frente, então eu me policio, tá bom? Aí sai o Calderaro. Quem vocês acham que é o Calderaro? Minha filha me perguntou isso hoje. Mãe, qual que é o André Luiz e o Calderaro? É. Eu acho que é o André Luiz, de mão para trás, assim, ó, escutando o Calderaro falando. Não é isso? Assim, o Calderaro sempre amigo, consolando. Gente, o livro tem muito mais coisa lá no capítulo. É legal se vocês lerem, né? Se vocês puderem. Tem. Esse livro eu comecei a ler. A gente traz aqui, é o que a gente tenta refletir, que fica mais importante. Mas tem mais coisas, se vocês quiserem na próxima aula comentar alguma coisa desse capítulo, a gente volta, tá? Mas o tema, a ideia central é o poder do amor que a Cipriana ensina para nós, do perdão. Tá certo? Agora nós vamos para o passe. Tem que ir lá chamar a Filomena, né?